Olá, como vamos? Como estamos? Que bom ter vocês conosco, que bom tê-los conosco todos os sábados, né, às 20 horas. Vamos começar mais um programa Mundo Espírita, pelo canal Enigmas do Outro Mundo. Isso. Pessoal, a noite de hoje nós vamos dar sequência ao rol de questionamentos, de perguntas, né? O segundo programa de questionamentos, de perguntas que nós recebemos. Não deu e não vai dar para trazer todos os questionamentos à tona em 2 programas. Então, que a gente possa fazer pelo menos, a gente está direcionando 2, e a gente vai fazer mais uma peneira, e daqui a alguns dias nós vamos voltar a responder esses questionamentos, né? E a partir da próxima semana a gente vai direcionar um tema, né? Vamos direcionar um tema, não é isso? E vamos trabalhar os temas específicos. A gente deu aquela paradinha, que era para responder os questionamentos, direcionar os questionamentos e vamos retomar os temas específicos. Não é isso, Cíntia? Exatamente. Você pode deixar a dica dos programas, do tema que você gostaria de ver. Você pode colocar as perguntas. Tem muita gente mandando pelo WhatsApp. Também dá certo, de todo jeito dá certo. Continuem compartilhando a nossa live, o nosso estudo, principalmente com amigos que são simpatizantes da doutrina espírita. Você pode curtir, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, e nós agradecemos muito por todo apoio, por todo carinho que vocês têm tido nesses quase 2 meses de Mundo Espírita. A gente já está no segundo programa do segundo mês, se eu não me engano. Passa rápido, né? É, rapidinho. Passa rápido. E a ideia é essa. A ideia é quando a gente pede que vocês passem, que nós possamos passar para as pessoas, para os simpatizantes, as pessoas que têm dúvidas sobre doutrina espírita. A ideia é fazer um programa leve, que possa atingir a todos, que possa responder a todos e que a gente possa agregar conhecimentos, né? É claro que de uma forma ou de outra a gente acaba mergulhando um pouco, né, nas questões de uma forma mais profunda, mas a gente tenta simplificar ao máximo para que todos tenham acesso com a linguagem fácil, que consiga chegar a todos de uma forma bem simples e clara. Eu achei interessante porque também tem muitos amigos espíritas e estão dizendo que estão estudando novamente, ou que teve alguma outra dica ou alguma outra pergunta, algum assunto que não sabiam. Então, é aprendizado contínuo nosso. É verdade, não é nada novo, nós sabemos disso, não é nada novo, a gente não cria nada na doutrina espírita. A linguagem é uma só, é para ser uma só, deve ser uma só, né? E a gente vai só refazendo, trazendo tudo que já nos foi passado. Ninguém está aqui criando nada, nem inventando nada. De uma forma bem simples, né? Para ficar mais fácil a compreensão e que a gente consiga pôr em prática os ensinamentos, os direcionamentos que a espiritualidade nos traz. Como se a gente estivesse na sala da nossa casa e você aí na sua sala, na sua poltrona, quer que seja onde for, que você estiver, seja onde for que você estiver, fique bem à vontade para poder absorver o máximo dos ensinamentos da doutrina espírita que trazemos hoje, dessas perguntas. Então vamos fazer uma prece singela, carinhosa, você em casa se quiser também, fechar seus olhos, respirar fundo. A gente vai respirando e o corpo naturalmente vai se acalmando, os nossos pensamentos serenando, para então sentir a presença de Jesus, dos benfeitores espirituais, sintonizando o bem, a paz, o amor, para todos nós, seres humanos. Sigamos Jesus, o nosso irmão maior. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, nós dissemos que vamos dar
continuidade ao rollback de questionamentos. E hoje os temas são bem, sabe, as perguntas são bem pesadas, né? O pessoal caprichou nas perguntas, né? Caprichado nas perguntas. E eu não vou perder mais tempo conversando sobre abobrinha, não. Vamos direto aos questionamentos. Olha só. Questão 1. Quando a pessoa morre, zera tudo? Se tiver um inimigo na Terra, quando morre, deixa de ter? Ou seja, é um recomeço? E aí, Cíntia? Recomeça noutra vida, mas com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes, exatamente como você é. Você vai ter a oportunidade de aprender, de continuar evoluindo, seja qual for o plano que você estiver. Quando a gente morre, e a gente fala desencarna, morre, a gente já falou sobre isso, né? Que desencarnar é diferente de morrer, você vai continuar a mesma pessoa. A diferença é que não vai ter mais o corpo de carne, o corpo material. Vai ser só seu perispírito e você espírito no mundo espiritual. Então, se você tiver um inimigo, corra, como diz o Cristo, como é que é aquela que fala assim, faz as pazes com teu irmão enquanto está a caminho, mais ou menos assim. Como é que chama? Tem a passagem do óvulo da viúva, né? Que... Reconcilia-te, lembrei. Reconcilia-te. com teu irmão enquanto estás a caminho. É isso. Porque, então quer dizer que se eu morrer, desencarnar, eu não vou mais poder me reconciliar? Não, não é assim. Vai sim. Mas por que não a gente perder a chance que a gente tem agora? Então, se você é vaidosa, se você é bondosa, se você é orgulhosa, do mesmo jeito você vai desencarnar. Só o corpo de carne é que vai para a Terra, você não morre. Então, sua vida continua no outro plano. Cíntia está sendo assim bem flexível, bem amorosa para falar com vocês sobre isso. Mas vamos lá, vamos ser mais incisivos. Olha, se você tem aquela pessoa que você não simpatiza, que você tem sérios problemas com ela, não é só simpatizar, porque não é uma questão de só simpatizar, né? Mas é que você tem sérios problemas, né? As pessoas dão o nome de inimigos. Reconcilia-te. Olha, se resolva logo. Porque cai na necessidade de um retorno mais próximo daquela pessoa para que essa aproximação aconteça, para que vocês se resolvam, que nós possamos nos resolver. Ou seja, se realmente for algo incisivo, se realmente essa discórdia... Que a gente fala numa linguagem bem popular. Se for só uma picuinha... se for só uma picuinha, não é que você vai precisar se reconciliar por causa de uma picuinha, mas se for algo muito sério, se é algo muito incisivo, né? O que as pessoas chamam de meu inimigo... Que seja mais difícil, né? Que use bases do ódio, do rancor, precisa sim de uma reconciliação. Então aproveite, resolva logo aqui, não deixe, porque vai haver uma necessidade de reaproximação. Há uma necessidade de reaproximação. Então eu costumo dizer assim, se resolva logo, se resolva aqui e se resolva do coração, não superficialmente. Não, eu te perdoo aqui, vou resolver logo isso, não tem problema nenhum não, viu? Você pode ficar certo que eu não tenho mais problema com você. Só da boca para fora. Não é assim. E tem outra coisa que a gente costuma confundir, o perdão ou não ser inimigo de alguém com trazer a pessoa para perto da gente. Sim. Se aquela pessoa te fez mal, como é que você pode querer ela do seu lado? Perdoar é não guardar esse rancor, é não desejar o mal, é não querer que a pessoa se dê mal. Isso é o perdoar. Perdoar é eu te libero da minha mágoa. Se o outro não te perdoar, é problema do outro. Você perdoando o outro. E isso não é querer estar do lado, abraçar, conviver. Isso é outra coisa. O perdão é quando você se liberta a mágoa, não deseja o mal do outro. A gente pode até falar sobre o perdão outro dia, não é? Vai ter oportunidade. Então é isso. Né? Perdoar você já entrou, né? Você já entrou no assunto, né? Não é? Você já entrou no assunto, porque quando um assunto puxa o outro. Se você tem algo a se resolver com alguém, há necessidade de um perdão de um dos lados, ou de ambos os lados. Então, se há essa necessidade, mas não quer dizer que você tem que andar abraçadinho, bonitinho, até porque é muito difícil. Né? Eu sei que muita gente está dizendo aí, perdoar é tão difícil, é tão complicado. Certeza, é muito difícil. Mas que o primeiro passo possa ser dado.
Para que você comece, é todo um processo que precisa ser construído um passo atrás do outro, com muita tranquilidade. Não guardar essa decisão, essa escolha, igual a gente guarda a mágoa. Eu tenho que perdoar, mas eu deixo ali, nem penso nisso. Vamos pensar. Porque quando a gente começa a pensar, a gente vai achar as formas, o caminho, como eu vou fazer isso. Eu lembro de um jornalista, não lembro se era Jô Soares, que ele diz o seguinte: a gente começa a falar, a gente começa a entender que passou por determinada situação e aquela situação não lhe traz mais tanto ressentimento, mágoa, quando você consegue falar sobre aquilo de uma forma bem-humorada, né? Bem-humorada. Olha, e não é que eu passei por isso, não é que eu, acabei escorregando, caí e foi engraçado. Hoje eu já olho que tenho outros olhos para isso. Mas naquele dia, então de uma forma bem-humorada, quando você começa a falar sobre as questões que, deixaram ressentimento, que deixaram algo de ruim. Quando a gente começa a falar sobre isso de uma forma bem-humorada, bons sinais. Sinais que a gente está começando a superar aquela situação. Porque não é esquecer, a gente só se tiver um problema sério de memória. Só mas sério de memória. Já não vai esquecer. É lembrar daquilo e não te machucar mais. Isso. E quando a gente não consegue falar sobre, entrar naquele assunto, já fica vermelho, já fica porque nervoso. Aquilo ainda machuca, aquilo ainda traz sérios ressentimentos, né? Se esse for o caso, vai devagar, né? Isso. E a questão do perdoar não vai acontecer da hora para a noite, do dia para a noite, né? Tem que ser aos poucos. E é como você está comentando, não há necessidade de você sair abraçadinhos na mesma hora, de forma alguma. Que os dois possam até seguir os seus caminhos. Vamos entrar na segunda pergunta, né? Que nossos ouvintes, nossos participantes nos fizeram, né? Os participantes nos fizeram. Como a doutrina espírita vê a eutanásia? Tá vendo? Disse a você que o pessoal foi pesado. Será que todo mundo sabe o que seja a eutanásia? Quase que eu não falo. Eutanásia, né? Sabe, hoje em dia, muito bem difundido, né? O que é que a doutrina espírita entende? Fala, como vê a eutanásia, Cíntia? A doutrina espírita é contra a eutanásia. Porque se a gente pensar e estudar um pouco a reencarnação, a gente sabe que nós passamos pelo que a gente precisa passar. Então, vamos supor que alguém tirou a sua vida em outra vida passada. Isso quer dizer que faltou um tempo, né? Vamos supor. Digamos que a pessoa ia viver até 80 e tirou sua vida aos 70. Ainda faltam 10 anos. E isso pode ser, não estou dizendo que seja assim com todo mundo, pode ser uma das respostas para esse sofrimento. E aí essa pessoa veio para essa vida e precisa passar, vamos supor, 10 anos acamada. É à toa? 10 anos em estado de vegetativo. É à toa? Nada acontece à toa na lei da vida. Na vida, nada é por acaso ou é à toa. Tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê. Muitas vezes nós não sabemos responder ou não compreendemos o porquê daquilo. Mas se Deus permite que alguém sofra 10 anos acamada ou com algum problema de saúde física ou emocional ou mental, e aquela pessoa, como a gente chama, está em estado vegetativo, a gente não pode fazer isso. Mas está sofrendo. Sim, mas se ela precisa dos 10 anos... Se ela precisa de um mês, se ela precisa de um ano, seja lá o tempo que a pessoa precisar passar por aquilo, entende? Você começou falando... E isso não quer dizer que a pessoa está com os dias contados e eu não vou dar toda a qualidade de vida a ela. Sim. Né? Eu vou fazer tudo para amenizar aquele sofrimento, para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, médico, tratamento... E por aí vai. Mas nós espíritas não somos a favor da eutanásia. Se tem algum espírita, espírita tal fez, porque a gente tem um livre-arbítrio. É outro tema para daqui uns dias a gente discutir sobre isso. A pessoa tem um livre-arbítrio e a gente tem que respeitar. Nós temos que respeitar as decisões dos outros.
Mas nós não somos a favor da doutrina espírita. São vários pontos que você tocou. Você começou a questão da eutanásia, você já na primeira fala, você pensou, será que todas as pessoas têm essa noção do que seja eutanásia, né? Eu disse, acredito que sim, boa parte tem realmente, quase toda a sua totalidade. Mas vamos, né, trazer ao fio da meada da situação. Você está em estado vegetativo, uma doença degenerativa, né, em momentos finais ou prestes, ou bem direcionado pela equipe médica que dias contados, e você fica, o sofrimento físico, né, vem te abalando, o desgaste emocional da família, e você tem a oportunidade em alguns países, né, não são todos, alguns países você tem a oportunidade de praticar a eutanásia, que seria a extinção da vida orgânica de uma forma assistida. De uma forma assistida, com aparelhamento médico, com aparelhamento médico, com a assistência médica. A família pode também, pode estar presente. Em alguns países que não é liberado, entram na justiça para conseguir essa liberação. Né? E é uma decisão do paciente, não é da família, é do paciente. Isso é uma situação de algumas famílias, em alguns lugares. Porém, é como você disse, em algumas situações, a doutrina espírita entende que tudo que nós passamos, há uma necessidade de estar nessa situação. Tudo que nós passamos é porque temos a necessidade de passar por elas. É claro que muitas das situações nós escolhemos passar por elas. Sim. Né? Muitas nós adiantamos algumas situações, nós agravamos ou nós atenuamos algumas situações. Né? Podemos agravar, como também atenuar. Como, Ricardo, acontece isso? Eu posso vir com um processo reencarnatório direcionado a passar por determinado problema, determinada expiação, né? E eu venho pré-determinado a isso. Mas no caminho, eu começo a entender um pouco melhor sobre a vida, começo a ter mais empatia pelo outro, eu começo a me colocar no lugar do outro, né? Eu começo a vislumbrar um direcionamento diferente, então eu começo a mudar meu comportamento. Então, assim, aquela expiação que tinha um peso muito grande, ela pode ser mais leve. Isso. Pro paciente. E trazendo para a família. Vamos supor que o marido de alguém, o filho de alguém tá nesse estado vegetativo. Aí pode ser que aquela pessoa que está cuidando pode ter sido um abortista em outra vida, pode ter deixado a pessoa não ter tido o cuidado necessário com aquele familiar. E aí ela está sendo, de uma certa forma, convidada a cuidar e a reparar aquele erro que fez em outra existência ou mesmo nessa vida. Aí eu gosto dessa parte, dessa explicação, porque assim, aí a gente percebe o amor de Deus, que não é olho por olho, dente por dente, né? E vamos supor, um abortista retornou com a possibilidade de cuidar de alguém nesse estado. E não foi um sofrimento assim, como se diz, olho por olho, dente por dente. É uma forma de você se realinhar com as leis divinas, é uma forma de você... Então, tanto pode ser para o paciente, tanto pode ser para a família o aprendizado. Isso não está dizendo que é assim com todo mundo, são possibilidades, porque cada um tem um histórico do que precisa e, né, das suas necessidades evolutivas. Porque antes de você fazer esse comentário, alguém pode ter indagado aí. Mas como alguém pode ter algum tipo de aprendizado num momento vegetativo? Aí você trouxe a resposta. Que nem sempre é para o paciente. Nem sempre o direcionamento é para o paciente. Pode ser para aqueles que o assistem. Pode ser uma irmã, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser aquelas pessoas que estão ali naquele círculo. Então, são situações que envolvem, se alonga, né? Porque vocês imaginam alguém que precisa, alguém de necessidades especiais.
as pessoas, alguém dali da casa, às vezes a mãe precisa de se rever como pessoa, praticar o amor. Isso, né? aprender a amar. Aprender a amar de uma forma. Imagina que aquele espírito que está em estado vegetativo, aquela pessoa, foi uma pessoa que foi abortada, uma pessoa que foi assassinada, mas já aprendeu a amar, né? Já se elevou. Aí aceita vir naquela família, passar por essa provação desse estado, né, de doença bem física, bem limitada, por amor àquele que está cuidando. Olha que lindo é o amor, né? Que lindo é as formas da justiça divina. Por isso que é Deus soberanamente justo. Então, porque é muito bonito isso. É lindo. Então é dessa forma que a doutrina espírita, ela não aceita ou não é a favor. Não é a favor da eutanásia, porque todos os momentos em tudo há um aprendizado, em tudo há um porquê. E quando a gente, além do mais, nós somos nós estamos numa doutrina, né, de reencarnação, Isso. que acredita na reencarnação. E mesmo que você diminua, você suspenda temporariamente a sua existência, né? Suspenda essa existência, você não se resolveu, não passou pelaquela situação, você vai retornar. Você está só adiando, estamos só adiando. Né? É o mesmo que a gente direciona quando fala sobre o suicídio. O suicídio, quando o suicídio é cometido, ele geralmente quer se acabar com a dor. Né? Quer se acabar com a dor. E, na maioria das vezes, quase na sua totalidade, você adquire mais alguma coisa para se resolver, né? Você adquire até um pouco mais de sofrimento. A gente é reencarnista. Que esse também não é assunto para agora, mas eu estou fazendo um paralelo. Sim, Porque, como você diz, um assunto puxa o outro. Puxa o outro, mas a eutanásia, há uma necessidade de permanecer, de vivenciar aquele momento. Né? E você praticando a eutanásia, você está adiantando algo e cortando, né? Dando basta naquela necessidade de alguém que está ali naquele meio. Agora, o detalhe da situação é porque você não se resolve. Ela casa com a primeira questão. Cessa tudo? Né? Zera tudo? Não zera nada. E o engraçado é que eu já tive pessoas, amigas com ente querido muito mal e que dizem assim, Cíntia, vai ficar bom? Vai ficar bem. Aí a pessoa desencarna, morre e diz, você não disse que a pessoa ia ficar bem? Eu disse, vai. Não, nessa vida. Quando a gente diz, vai ficar bem, vai. Aí a pessoa diz, mas a pessoa morreu, sim, mas a vida continua. Mas a pessoa não disse que está melhor do que a gente? Ela vai ser tratada em outro hospital espiritual, ela vai continuar e vai melhorar. Vai se curar daquele câncer, por exemplo. Vai sim, a gente não sabe o tempo. E em qual plano da vida, mas vai. Né, se quiser. Então, doutrina espírita não é a favor da eutanásia por esses motivos, tá certo? Qual a próxima questão? Os espíritos podem interferir na vida a ponto de comandar a minha vida? E aí? Sim e não. Sim e não, né? Sim, não. Vocês não respondem algo direto? Sim, respondemos. Respondemos. Porque sim, não. Tudo vai depender do contexto, de como está a situação. Se eu não consigo controlar os meus pensamentos, as minhas ações, alguém vai me controlar. Isso acontece nos dois planos da vida, não é? Aquela pessoa que a gente chama volúvel, não é? Ela se deixa levar pelos outros, ela se deixa influenciar. Gente, o mundo espiritual somos nós, desencarnados. Então, se o meu pensamento está acessando a outra mente com os mesmos pensamentos que a gente chama de sintonia, a pessoa vai conseguir comandar a minha vida. Você começou a falar interessante, né? Trazendo para os encarnados. Todos os encarnados. Quando a gente não tem poder de pessoa, quando a gente não tem poder de discernimento, de soluções, de tomar decisões. Isso. Né? Nos deixamos ser influenciados por colegas, esposas, maridos, sogras, sogros, cunhados. Então a gente acaba sendo até influenciado, amigos, né? E além dessa sintonia, né, nós nos tornamos marionetes Sim. em várias situações.
né? Em várias situações. Então, isso entre os encarnados. Com os desencarnados não difere. Não difere. A partir do momento que os meus pensamentos eu consigo controlar, a diferença é essa, que eles vão atuar em cima dos meus pensamentos, essa aproximação vai ser por afinidade. Então, a partir do momento que eu abro brecha, que eu abro a janelinha para que eles atuem, eu posso me tornar uma marionete. Eu posso até chocar vocês agora, mas eu não gosto quando um espírita diz assim, o meu obsessor, então é um pet? É uma planta que você domestica, que você tem em casa, a gente não pode agir assim. Porque nós estamos estudando, evoluindo, a gente não pode dizer mais meu obsessor. E a doutrina espírita também explica... Muda a frase, né? Isso, aquele que tenta me obsidiar. É. E a doutrina espírita explica que os obsessores não colocam na gente aquilo que a gente não tem. Então, é um pensamento que me liga a um obsessor. É uma vontade, que às vezes até inconsciente, Eita, me liga alguém ao tá obsessor. perguntando, Cíntia, como é isso, pelo amor de Deus? Alguém tá perguntando como é isso. Vamos explicar? Vamos. Pode continuar. Faz de conta que eu quero ir a uma festa, mas estou aqui bem quietinha. Mas o meu pensamento tá assim, eu devia ir. Eu devia ir para festa tal, eu devia fazer isso tal, eu devia fazer aquilo. Aí chega Ricardo e diz, Cíntia, você não queria ir para festa, para tal? Vamos. Ligou o pensamento. Vamos supor que você queira fazer o mal a alguém, que isso não acontece conosco, que estamos assistindo esse vídeo e que somos espíritas. Então, e aí é como se o obsessor ouvisse os seus pensamentos. Sintonia, vibração. Entra naquela... É como se fosse uma linha. E você está naquela mesma linha. Por isso a necessidade que a gente conversa na doutrina espírita da gente se cuidar. Pensamentos, sentimentos. Porque quanto mais a gente vai se cuidando, a vibração vai aumentando. Vai subindo de patamar. E aí quando a gente pensa, a gente se junta, os espíritas, pelo mesmo ideal. Ninguém pensa igual, mas todos nós pelo mesmo ideal. Então, de alguma forma, às vezes inconsciente, aquilo está aqui. E o obsessor sente, capta. E aí, ou ouve a gente conversar com alguém, eu devia ter feito isso. Eu pensei em fazer isso, mas não vou fazer não. Lembra disso? Que a gente fala às vezes isso e o obsessor ali é espreita, esperando uma oportunidade. É assim ou não é com os encarnados também? Resumindo, eu gosto muito de, vamos lá, de jogo. É uma imperfeição minha. A espiritualidade sabe. Segundo Joana de Anjos, ela diz assim, a frasezinha, nós estamos desnudos para a espiritualidade. Então, as nossas imperfeições estão abertas, né? Ele vai em cima das nossas imperfeições. Então, quando ele se aproxima, ele vai onde é mais fácil. Ele vai buscar aonde é mais fácil, né? Vai buscar onde eu mais escorrego. Né? Então é por isso essa necessidade da gente trabalhar nas nossas imperfeições. E a questão dos pensamentos. Ele vai buscar o que é que me dá prazer. É uma imperfeição minha e me dá prazer. Me dizes com quem anda? Né? Me dizes o que tu pensas. Me dizes o que tu pensas que eu digo com quem tu andas. Exatamente. Isso é muito real, gente. Isso é muito real. Então eu penso, o jogo me dá prazer. Ele sabe que o jogo me dá prazer, então ele fica lá, sabe? Ele começa a tentar me influenciar para que eu ande nesse caminho e vá buscar o jogo. Estou dando só um exemplo. Pode ser várias coisas. Nossas imperfeições são inúmeras. Né? Eu gosto de fofoca. Ele dá um jeito de chegar a fofoca até a mim. Por outro, e que eu fico naquela, morrendo de vontade de fazer a fofoca, de passar à frente. E fico naquela, mas é uma imperfeição minha. Mas eu abri a janela, então ele fica lá, olha, passa isso para frente, olha só, o pessoal quer saber, o pessoal precisa saber. E eu fico me seguro, mas eu não, como é uma imperfeição minha, eu não seguro, não consigo. Aí a culpa é do obsessor. A culpa é do obsessor, né? Mas não é, a culpa é nossa. Nós que deixamos que isso acontecesse. Ele nos influenciou, sim, mas porque nós deixamos. Do mesmo jeito que é na vida carnal, é na vida espiritual. Não tem diferença. Comandam a nossa vida se a gente permitir. Isso.
se a gente permitir. E é muito, 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 é algo assim muito corriqueiro. Muito corriqueiro. Nos encarnados é interessante, quando a gente, é daquela forma, quando alguém quer algo nosso, quer buscar algo da gente, então ele chega e começa, sabe? Começa tentando influenciar. E quando essa pessoa sabe que a gente gosta, pronto. Né? Aí é que ele insiste. Então, sabe quando tem mãe e filho que o filho diz assim, mãe, só basta olhar, né? Aquele poder de dominação que as mães têm, algumas mães ou tinham, os amigos, o marido, a esposa. Não tem essas pessoas assim? Sim. Que só diz sim se olhar primeiro pro outro. Ricardo quer isso, aí Ricardo olha primeiro para mim. Não é assim? Uhum. Porque tem pessoas que são assim. Não tomam decisões. Assim. Exatamente. Não, somos somos passivos. Ficamos em cima do muro, sabe? Peraí, vamos por onde? Deixa a vida me levar aqui. Isso. Então isso é muito importante a gente refletir sobre isso. Comandar a nossa vida. Fazer as nossas escolhas e ser responsável pelas consequências dessas escolhas. Desse jeito. E existe céu e inferno? Não. Pessoal, falei rápido, mas é mais um questionamento. Fizeram a pergunta aqui. Existe céu e inferno? Para nós, é um estado de consciência. Isso. Não é que exista... o entendimento de céu e inferno sempre foi nos colocado devido às nossas heranças culturais. Isso aí nós sabemos, né? Se você for bonzinho, vai para o céu. Se você não for bonzinho, só vai para o inferno. Mas a gente precisa, já falamos sobre isso até mesmo em programas passados, mais aprofundado. Mas vamos lá responder aqui a nossa amiga, que foi a amiga que nos fez a pergunta. A questão do céu e inferno não é algo exterior físico, né? É algo relacionado ao nosso estado de espírito. Estado de espírito. A gente faz uma relação muito grande, sabe com o quê? Como é difícil a gente entender isso. Tem algumas pessoas que dizem, cara, como é isso? Sinta como é isso. Em algumas situações é um pouco difícil entender isso. Até porque, quando Jesus nos disse que o reino dos céus está dentro de nós, foi tão difícil. Até hoje ainda é difícil para algumas pessoas entenderem que não é algo, né, algo externo, é interno. Né? Imagina essa faceta de céu e inferno, ela vai nessa mesma proporção. Não é algo externo, não é algo físico. Que momento estamos? Em que momento estamos? Porém, a gente também pode fazer o seguinte. A gente pode analisar o seguinte. Que céu ou que inferno nós estamos construindo para nós mesmos? Uhum. Né? A gente precisa entender o que é que nós estamos construindo para nós mesmos. O que é que nós estamos trilhando em nossas vidas? Estamos somando amizades, somando situações positivas. Nós estamos bem, né? Por bem. Então... até parece com aquela pergunta que as pessoas perguntam sempre para nós. Para onde a gente vai quando a gente morrer? E sabe o que eu respondo? Para onde estiver vibrando o seu coração. É sobre isso. Sim. Uma pessoa que está atormentada pela negatividade, pelo pessimismo, ela já está vivendo o inferno, gente. Pronto. Não Essa é? construção do inferno para essas pessoas já começou também. O que é que você está construindo? Já começou aqui. Né? Ela está vivenciando a pessoa diz assim, está vivenciando o seu inferno astral. Isso. Né? Não é isso? Mas é o que você construiu aqui. É o que você está agregando ou desagregando aqui. Então, tanto o céu como o inferno, nós estamos construindo a partir do momento que nós estamos atuando. Uma pessoa que vive o tempo todo com aquele sentimento de culpa, corroendo, aquela pessoa vive o inferno. Não consegue se livrar daquela mágoa, porque aquela pessoa vive o inferno. Mas também não tem pessoas que são tão equilibradas que elas não entram na confusão dos outros. Já ouviu falar? Eu não. A pessoa está sempre centrada, sempre equilibrada. Não consegue, já conseguiu se vencer. Desestabilizar o outro. Não consegue. Né? As pessoas tentam, mas a pessoa está lá, naquela paz, naquela tranquilidade. É a mesma situação da paz interna. A gente não pode dar o que a gente não tem. Então, é um estado de consciência de como eu estou emocionalmente. Por isso, estamos falando tanto em saúde mental. Por isso, a necessidade da gente se cuidar tanto.
para que a gente vá construindo isso dentro de nós. Essa mente, esse pensamento de que o céu e o inferno somos nós que construímos. E a gente vai para onde está vibrando. Se eu estou vibrando nessa negatividade, nesse mau humor, se eu estou vibrando nessa harmonia, se eu estou buscando o bem, se eu estou construindo, agregando. Aí alguém está dizendo aí, e o umbral? Que história é essa, Cíntia Ricardo? Como é que me responde isso? O umbral não é o sinônimo de inferno? É um sinônimo de inferno, mas é construído pelas nossas escolhas, pelas nossas escolhas, pela nossa mente, né? É como, voltando, a palavra é bem simples. Espírito, ou melhor, estado de espírito, como nós estamos nos portando. Aí vocês imaginam assim, não, mas ele desencarnou. E vai para onde? O umbral, de certa forma, é sinônimo de inferno, mas é novamente o que a gente falou, é um estado de consciência. Lembra do filme Nosso Lar? Sim. Nosso amigo André Luiz, né, quando teve a oportunidade de retornar até a sua residência, a sua família, que encontrou sua esposa já casada, né, ele baixou tanta vibração que ele criou, né, aquele umbral, né, aquele inferno, como queira, momentâneo, e ele baixou a vibração, então ele mergulhou nesse umbral dele. Né? Ele baixou a vibração, mas ele já tinha estudado, já tinha entendido um pouco sobre a questão da vida, e então ele conseguiu sair dali mais facilmente, mais rapidamente. Ele percebeu, né? Isso. E tem outra coisa importante que a gente fala muito, que tem um amigo nosso que falava também isso, ele já desencarnou, que lá no mundo espiritual não se misturam as energias, tipo aqui a gente está todo mundo junto e misturado, mas no mundo espiritual as energias têm que estar em sintonia. Então se eu estou vibrando uma negatividade, uma maldade, baixa essa vibração e eu vou estar naquele lugar que todas aquelas pessoas estejam na mesma sintonia que eu. Né? Aí se explica o umbral. Isso explica o umbral, estado de consciência, como eu estou. Aí quando eu vou me elevando... Todos com o mesmo estado de consciência... Isso. Aproximados pelas suas vibrações. Qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Aí se explica. Muito bom, muito bom. Então, o céu e inferno, né, existe na nossa consciência. Nos nossos não atos. É algo físico, palpável. Né? E você viu que tudo leva ao autocuidado. Sim. Né? Pra gente se cuidar mais. E tudo leva, quando a gente entende a questão da boa nova, né? Quando a gente entende o evangelho, quando a gente abraça o evangelho que Jesus nos deixou, tudo encaminha para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Tudo. O evangelho de ponta a ponta, os exemplos, tudo. Alguns grandes homens. Paulo de Tarso. Isso. Tudo nos leva à nossa melhoria. Tagore, quem mais? Agostinho de Hipona. Tem livros que eles falam como eles estão após esse encontro com Jesus, que não foi um encontro assim, como eu estou aqui com o Ricardo, é íntimo. Esse encontro íntimo com Jesus, com o Evangelho, que nos leva a ser outra pessoa, nos leva a ver o mundo com outros olhos, a ser mais compreensiva, a ter mais cuidado conosco. Então, Paulo já diz aquela famosa frase, mas já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Agostinho de Hipona, no livro Confissões, ele fala de uma maneira belíssima, poética, sobre como ele era e como ele está depois do encontro com Jesus, essa intimidade com o Evangelho. E Tagore, nas suas poesias, ele fala o tempo todo desse encontro com Jesus, íntimo, né? Muito lindo. Você falando sobre a questão de Paulo, nos mostra também uma possibilidade de mudança, né? Mesmo alguém é tão difícil mudar, então aí vem Jesus, né? Paulo vem nos mostrar a possibilidade de uma mudança radical nos seus pensamentos, na sua forma de agir. Na terra, então naquela existência, não precisava retornar, voltar, não. Naquela existência, ele conseguiu reformular todos os seus direcionamentos. Então, é possível sim, é possível. Fácil realmente não é, mas é possível. Se foi difícil, se foi possível para ele, naquele momento, naquela época, onde tudo era contra, né?
tudo era contra, né? Porque hoje seria tão difícil. Hoje não vamos né? mais às fogueiras, né? Nós somos direcionados, mas sofremos sofremos ataques, mas de formas diferentes. Né? Não é como naquela época, né? As torturas físicas, né? A fogueira, as decapitações, os leões. Então, hoje não. Hoje é de uma forma mais velada. Né? De uma forma mais velada, mas... tu ficasse tão bonzinho, né? Eu conheço teu passado. Não é isso? Eu conheço, sei o que é que tu fazia. Passado já está dizendo, né? passou. Eu sei o que você fez na semana passada. Então, esses pontos hoje são mais fáceis de se trabalhar, essas mudanças, devido ao meio que nós estamos inseridos. É claro, eu estou falando de uma realidade, né, uma realidade mais próxima. Né? Existem sociedades com direcionamentos bem rígidos ainda, mas que não se compara ainda ao que Paulo viveu naquela época, né? Ao que os apóstolos viveram naquela época, ao que os discípulos, né, daquela época viveram por seguir o Cristo. Um homem perseguidor dos cristãos chegar ao ponto de dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Não é uma mudança íntima, um encontro com Jesus. Sim. E aí chegamos ao fim desse programa. Desse jeito. São tantos os questionamentos. Eu estava comentando com você antes de começar, são tantas as perguntas que se a gente fosse fazer o programa só de perguntas e respostas, a gente ia ter programa para muitos anos. Mas a gente tem que andar com os temas específicos também. Então, qual tema sim tem a próxima semana? Por que sofremos? Por que sofremos? Né? Às vezes a gente faz a pergunta lá no nosso quarto, deitado. Deitado, sozinho nos nossos quartos, a gente vai, Deus, por que eu sofro tanto? Eu não mereço, não é assim? Quando a gente é espírita, a gente vai dizer isso, aí depois, não é assim não. Não é bem assim não, não é bem assim não. A gente se exime qual a responsabilidade do tumulto que está na sua vida, ao seu redor. Qual a minha responsabilidade? É uma questão que eu deixo no ar, para que a gente possa repensar e entender um pouco melhor de o porquê sofremos. No próximo sábado. Então, hoje, a nossa gratidão a todos os amigos queridos que estão deixando seus comentários, que estão curtindo, compartilhando o nosso canal Enigmas do Outro Mundo e o nosso programa Mundo Espírita. Adoro dizer isso. A nossa gratidão a todos vocês. E não esqueçam, no próximo sábado, às 20 horas, estamos aqui. E se você chegar aqui nesse canal a primeira vez, por acaso estiver aqui pela primeira vez, pode olhar aí nas nossas playlists. No nosso canal tem várias músicas. Fique até o final, depois de que Ricardo fizer a prece. Tem música. No nosso canal tem música. E tem todos os programas que já foram gravados, que passaram. Você pode rever e até, se estiver aqui pela primeira vez, ver os outros programas. E é isso. Um abraço a todos e fica a prece com o nosso querido Ricardo. E a prece. Você ia dizer o quê? Que engoliu. Vamos serenar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, para que possamos nos aproximar da espiritualidade, da boa espiritualidade, aquela que nos direciona, nos intui, sempre no caminho do bem. Que possamos entender todos os ensinamentos, que possamos entender o porquê sofremos, que possamos entender que inferno é esse que construímos, o que céu podemos construir, que possamos estar próximo aos ensinamentos do Cristo, que possamos estar sempre agregados ao caminho do bem, a Deus. Que assim seja. Assim seja. Você me carregou antes de me conhecer, com medo nos olhos, mas firme em ser, a mulher que escolheu ser mãe
que só ela pra me fazer inteiro, mesmo sem novela. Você aprendeu a ser mãe dia após dia, com as noites em claro e a roupa pra lavar. Chorava escondido, sorria na frente e nunca deixou de me ensinar a caminhar. Mãe, teu abraço era remédio, teu silêncio minha lição, teu olhar dizia tudo, mesmo quando faltava o pão. Fui crescendo, questionando, te ferindo sem querer, e você ali, paciente, esperando entender. Enquanto eu corria do que me tornava, você ficava e me amava. Mãe, teu abraço era refúgio, tua bronca era oração, teu silêncio segurava o que explodia em meu coração. E quando saí pelo mundo, mochila esperança, levei teus conselhos, tua fé, tua dança. Aos poucos entendi o que era ser você, quem abre mão do próprio sonho pra ver o filho crescer. Mãe, te vi em cada esquina, na coragem de dizer não, na vontade de voltar, mas seguir tua missão. Os anos passaram, tua voz mais calma, as mãos mais leves, mas o amor o mesmo. Hoje é você quem precisa de mim, e cada cuidado meu é retribuição. Enfim, mãe, teu tempo virou história, teu suor virou canção. E se um dia tu partires, vai com paz no coração, porque tudo que tu deste vive forte dentro de mim. Teu amor é minha casa e é pra sempre assim. Mãe, te amo.